Pastor, eu ouvi um pastor falando que não vai ter inferno, que no final vai ser todo mundo vai para o mesmo lugar. Se Deus é justo, o quanto é amoroso, Ele vai colocar alguém que viveu uma vida piedosa, alguém que andou nos caminhos, alguém que foi obediente, no mesmo local que alguém que não viveu a vida, que não proclamou o nome de Cristo, que não reconheceu Jesus no mesmo lugar. São locais diferentes, porque Deus é justiça. A palavra do Senhor diz: justiça e juízo são a base do trono de Deus. Justiça e juízo. E o juízo é a aplicação da justiça. Pastor, o que é que a Bíblia fala sobre o inferno? Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 12 diz que é um lugar onde o fogo nunca se apagará. Você já pensou em um local onde o fogo nunca se apagará? Mateus capítulo 13, versículo 42 fala da fornalha de fogo. No livro de Judas, no capítulo 1, no versículo 13, diz que é o local de mais densas trevas que existe. Densas trevas. Mateus, no capítulo 25, no verso 41, diz: o lugar preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para nós, querido. Se você quer ir para lá, é de atrevido que você é de teimoso, é de negligente, porque a Bíblia fala que foi um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, diz assim: o lugar onde o castigo é constante, não cessando, nem de dia e nem de noite. Isso causa temor em você? Porque em mim causa. Agora, antes de voltar para o texto que nós lemos, a passagem de Lázaro e o rico, eu gostaria de te mostrar alguns perfis. Isso mesmo. Queria mostrar para você alguns perfis de pessoas que estão caminhando conosco, talvez dentro da igreja ou fora da igreja. Pessoas que parecem ser cristãos genuínos, mas talvez não são. Você percebe que vivem conforme a sua própria vontade, e que a palavra de Deus, ela pode ser alterada de acordo com o flash do momento. Aproveitar que vai encher, vou esvaziar. Obrigado, Tati. E o primeiro personagem que eu quero te apresentar nessa noite é o frequentador independente. Repete comigo só para memorizar: o frequentador independente. Isso. Esse é o tipo de crente ou o tipo de pessoa que no fundo ele questiona constantemente a existência do céu, da terra, a existência de Deus. Ele realmente não consegue acreditar que alguém que ele nunca viu pode exigir que viva uma conduta gloriosa, que Deus estabeleça regras, normas. Mas talvez a galera da igreja é legal, é um ambiente gostoso, eles tocam as músicas lá. Quando o pastor não está falando de inferno, os negócios é até legal. E aí, eles estão sempre na área. Talvez o perfil daquele marido que vem na igreja por causa da esposa. Talvez o perfil daquela esposa que vem na igreja por causa do marido. Ou aquele que só quer participar, só quer estar aí.
mas não tiveram um encontro com Cristo, não conseguem reconhecer a soberania e o poder de Deus. Tem um outro perfil que eu quero te apresentar, o enganado. Fala comigo, o enganado. O enganado, diferentemente do frequentador, ele não questiona a existência do céu. Ele acredita em Jesus. Até tem prazer nas promessas de Deus. Concorda verbalmente com os ensinamentos da igreja. Porém, o seu estilo de vida é mutável. É o famoso camaleão. Ele muda de acordo com o local que ele está. Ele talvez participe das atividades da igreja quando são agradáveis. Passeios, churrascos, futebol, confraternizações. Está sempre presente. Mas quando ele não vê nenhum benefício para si próprio, quando ele vê que as coisas começam a apertar, ele logo muda de opinião. E o enganado é aquele que está aqui na igreja, talvez servindo, ou na igreja, no corpo de Cristo de forma geral, que não tem temor o suficiente para mudar de vida, que não tem atitude para mudar de vida diante de Cristo, e acha que pode viver a vida de qualquer forma e ainda está aqui dentro. Grande juízo aguarda aqueles que muitas das vezes estiveram mais próximos de Jesus. Dentro da justiça de Deus, Ele vai julgar quem está aqui dentro com o peso da mão diferente da quem está lá fora. Quero te apresentar um outro personagem, o egoísta. O egoísta é aquele que acredita em Jesus, acredita nos ensinamentos, acredita no céu, no inferno, acredita que Jesus é a melhor opção para a sua vida. Só que o egoísta não consegue olhar para o outro com uma ótica de misericórdia, porque o egoísta ele é perfeito demais. Ele acha que ele é o bambambam. Bam, bam. Ele não tem misericórdia do outro. Está sempre criticando o irmão. O discurso dele muitas das vezes é pautado na crítica. E no fundo todas as suas ações são movidas por interesses próprios e benefício pessoal. Ele desenvolveu uma ótica errada de quem Jesus é. Ele não passou pelos textos de 1 João 3,16 que diz, olha, nisto consiste o amor, que Cristo deu sua vida por nós e agora nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, por pessoas. Esses versículos ele não pegou. O egoísta é aquele que se ofendeu ele, rapaz, acabou. Nunca mais eu volto nessa igreja. É aquele que quer viver todas as promessas de Deus. Gente, o egoísta é um cara muito bom de papo. Ele parece até um cristão genuíno, mas ele ainda não experimentou a graça, o amor, o compromisso de ter um relacionamento com as pessoas. Gente, sabe qual que é uma das maiores doenças desse tempo? É o povo que não sabe se relacionar. É o povo que não sabe ter comunhão. O povo não sabe ter comunhão com gente, não. Cada um na sua bolha. E só se reúne se for do interesse deles. Se não for, não vou não. E o último personagem que eu queria te apresentar é o acomodado. O acomodado acredita em Jesus e em todas as suas promessas. O acomodado é aquele cara que está dentro da igreja, ou aquela mulher que está dentro da igreja, que reconhece todas as coisas. Ele tem até temor,
Mas o acomodado, ele é um obeso espiritual. Se alimenta de tudo que é oferecido, mas nunca se dispõe a compartilhar nada. Ele acha que ele não tem compromisso com a igreja. E o acomodado, por fim, ele é um grande aproveitador. Ele está lesando a noiva e achando que o noivo não está vendo. Ele está molestando a noiva e achando que o noivo não está vendo. A gente precisa pensar. O que a gente está fazendo aqui? Eu vim nessa noite para te ensinar. Você conhece Deus? Talvez você está assim, pastor, pergunta boba, só de ser bobo. Estou dentro da igreja para falar se eu conheço Deus. Vem todo domingo aqui. Não falta um culto. Você acha que eu não conheço Deus que criou todas as coisas? Que Jesus é o Filho dele? Mas Jesus diz algo que eu preciso te dizer nessa noite. Jesus diz em 1 João, no capítulo 2, no versículo 4: aquele que diz, eu o conheço, eu conheço a Deus, eu conheço Jesus, e não os guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Se você conhece a Deus, você guarda os mandamentos. Ô filho, obrigado. Eu pego daqui a pouco. Gente, conhecer a Deus é obedecer. E aí, estou caminhando para encerrar. Num sentido ou em outro, eu quero te dizer uma coisa: Deus não manda ninguém para o inferno. É a gente que vai com as nossas próprias pernas. O inferno é resultado de muitas das vezes nós dizemos, sai daqui Jesus, sai daqui Deus. De dizer, deixe-me em paz, deixe eu viver a minha vida conforme a minha vontade, deixe eu me acabar nos meus prazeres. O inferno é resultado de uma vida de negação às ordenanças divinas. Pastor, mas eu não bebo, não fumo, não faço um monte de coisa. Mas você reconhece Jesus como Salvador? Você creu e foi batizado? Então você está achando que você vai ser salvo por meritocracia. E não rola meritocracia com Deus. Para que fique claro nessa noite. E aí, de tanto a gente negar Jesus, de tanto a gente negar os ensinamentos, Jesus, a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que Jesus faz? Ele diz assim lá em Mateus capítulo 22, verso 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. E aí numa versão LCS, seria mais ou menos assim, muitos naqueles dias dirão, Senhor, eu estava lá quando começou a cantar, Yeshua, eu cantei, Senhor, deixa eu ficar neste lugar. Eu profetizei quando falaram para mim declarar bênção sobre a minha casa. Eu falei, a minha casa será uma bênção. E ele vai dizer, eu não vos conheço, porque vocês nunca me obedeceram.
vocês nunca guardaram os meus mandamentos. Pastor, quem são então aqueles que não herdarão o reino do céu? Vou ler só 2 versículos para não estender demais. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Assim diz a palavra, não é eu, é a palavra. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ficou claro? Vou melhorar. Gálatas capítulo 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Noite essa singular para a sua vida. Noite singular, porque é uma noite ao qual você não vai poder dizer depois, eu não sabia. Infelizmente, a partir de hoje, você sabe. Mas depois que eu falei tudo isso, eu preciso te dar uma boa notícia. Posso ouvir um amém? Romanos capítulo 8, verso 1 e 2 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Vou te dar uma boa também. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 2 diz assim: vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse um dentre os anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos. Essas são promessas de Deus para a nossa vida. É aquilo que Deus preparou para nós, são promessas. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Romanos 10, 9 diz assim: se você confessar com a sua boca, preste atenção, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, você será salvo. Aleluia. E aí? O que a gente faz agora? O que a gente faz depois de entender que tem duas opções? É escolher um caminho. Um caminho apenas. Podemos trilhar apenas um caminho. E quem decide qual caminho você vai trilhar é você. Cadê o pessoal aí do teatro? Aleluia. A gente tem um privilégio
e uma certeza que Deus fala.